E aí, meu amigo torcedor do Mengão, tudo beleza? Bora falar de Flamengo. Mas antes não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Agora vamos dar início ao papo de hoje. O Flamengo vive um momento que pode ser considerado histórico fora de campo e que promete impactar diretamente o desempenho dentro das quatro linhas. O clube acertou um contrato gigantesco que vai render quase 270 milhões de reais por temporada. Esse patrocínio já tem data certa para estrear no dia 31 de agosto. O manto sagrado será exibido pela primeira vez com o novo patrocinador em pleno Maracanã no clássico contra o Grêmio. O jogo será em um domingo às 16 horas. E contará com transmissão nacional, o que vai transformar esse duelo em um grande palco para apresentar a nova fase do Flamengo. É esperado um estádio lotado com a torcida fazendo festa justamente para marcar esse momento que ficará registrado na memória do clube. E se fora de campo a novidade é essa, dentro dele a expectativa também cresce. Isso porque a injeção financeira abre margem para o Flamengo realizar um movimento muito aguardado pela torcida, a contratação de um reforço de peso para o elenco. Antes mesmo desse contrato milionário, a diretoria já tinha reservado aproximadamente 15 milhões de euros, algo próximo a 95 milhões de reais, para investir em mais um jogador. Era uma quantia significativa, mas que deixava o clube limitado a nomes dentro de uma faixa específica de mercado. Com a chegada desse novo patrocinador, essa realidade muda completamente. Agora, o teto para contratações pode chegar a até 25 milhões de euros, o que equivale a quase 160 milhões de reais. Esse salto abre a possibilidade de buscar jogadores de outro nível, atletas que estavam fora do alcance, antes desse reforço nos cofres. A diretoria entende que essa é a chance de dar a Felipe Luiz um jogador capaz de fazer a diferença em partidas decisivas, tanto na temporada nacional quanto nas competições internacionais. O técnico tem um desejo claro contar com um atacante de características diferentes das de Pedro. A ideia é trazer alguém que não seja apenas um homem de área fixo, mas sim um centroavante com mais mobilidade, que se movimente pelos lados. Busque o jogo fora da grande área e seja capaz de gerar desequilíbrio na defesa adversária. Dentro dessa descrição, o nome preferido é o do argentino Castellanos. Castellanos, que atualmente pertence à Lazio da Itália, já demonstrou interesse em defender o Flamengo. O jogador enxerga no clube carioca a chance de ter mais protagonismo e de disputar títulos importantes diante de uma das maiores torcidas do mundo. No entanto, a negociação não é simples. A Lazio, ciente do potencial do atleta e da valorização que ele pode ter, tem feito jogo duro para liberá-lo. O clube italiano tenta segurar o jogador, ou pelo menos impor condições financeiras bem elevadas para qualquer transferência. Agora, com a entrada dessa nova receita milionária, o Flamengo acredita que tem condições de atender às exigências e finalmente concretizar esse sonho. A diretoria vê Castellanos como o reforço ideal para elevar ainda mais o poder ofensivo do elenco, oferecendo uma alternativa de estilo diferente, mas complementar ao de Pedro. Seria um acréscimo de qualidade e de repertório para o ataque rubro-negro, algo que pode ser decisivo em jogos de mata-mata e em finais, quando detalhes e variações fazem toda a diferença. Esse momento marca mais um capítulo da estratégia rubro-negra de não apenas ser competitivo dentro de campo, mas também de se consolidar como uma potência financeira e estrutural. O novo patrocínio e a possibilidade de investir pesado em contratações são reflexos de uma gestão que transformou o Flamengo em um modelo de negócio sustentável e vitorioso. Agora, a expectativa da torcida é que toda essa força fora de campo se traduza em conquistas com um elenco ainda mais estrelado e preparado para os maiores desafios da temporada. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. E enquanto o Flamengo organiza sua casa um ex-jogador que já defendeu o manto sagrado, aparece agora no radar de um rival direto.
Andréas Pereira, que teve passagem marcante pelo clube, surge como prioridade do Palmeiras. Após a saída de Richard Rios, que deixou uma lacuna importante no elenco alviverde, o técnico Abel Ferreira fez questão de pedir à diretoria um substituto à altura. Entre as opções analisadas, Andréas se tornou o nome mais forte, principalmente pelo fato de já ter experiência no futebol brasileiro e de ter mostrado qualidade em momentos decisivos. De acordo com informações de bastidores, a presidente Leila Pereira não perdeu tempo e autorizou que Anderson Barros, responsável pelo departamento de futebol, avance nas negociações para tentar fechar o acordo ainda nesta janela de transferências. O meia, que pertence ao Fulham da Inglaterra, está disposto a retornar ao Brasil e vê no Palmeiras uma oportunidade interessante. A chance de ser treinado por Abel Ferreira é um fator que pesa bastante, já que o técnico português tem histórico de potencializar jogadores e de montar equipes altamente competitivas. No Flamengo a situação é diferente. O clube até chegou a demonstrar algum interesse em avaliar a possibilidade de trazer Andrés de volta, mas rapidamente ficou claro que a prioridade de Felipe Luiz e da diretoria está em reforçar o elenco em outras posições. O investimento pesado em um meio-campista não está nos planos imediatos e por isso o rubro-negro não deve entrar na disputa. Essa postura abre caminho para que o Palmeiras tenha mais tranquilidade na negociação sem a concorrência direta de um dos maiores rivais nacionais. Caso o acordo se concretize, Andréas Pereira chegaria para ocupar justamente a lacuna deixada por Richard Rios, ganhando status de peça importante no esquema de Abel Ferreira. Para o torcedor palmeirense, a chegada do meia seria vista como resposta rápida a uma saída significativa. Já para a torcida rubro-negra, fica a lembrança de um jogador que marcou época em determinados momentos, mas que agora pode vestir a camisa de um adversário direto na luta por títulos. Essa possibilidade aumenta ainda mais a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, dois clubes que vêm polarizando as principais decisões do futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos. O cenário mostra como o mercado da bola continua movimentado e como decisões de bastidores podem influenciar diretamente nas batalhas dentro de campo. O Flamengo segue seu caminho em busca de reforços estratégicos, mas com foco total em avançar na Libertadores e manter a liderança do Brasileirão. Enquanto isso, o Palmeiras trabalha para fechar a chegada de Andréas Pereira em mais um capítulo que promete mexer com os torcedores de ambos os lados. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. No primeiro duelo contra o Inter no Maracanã, o Mengão já havia largado na frente com 1-0 em uma noite iluminada de Bruno Henrique, que marcou de cabeça e deu a vantagem inicial. Ou seja, no confronto de volta, basta um empate para o tricampeão da América confirmar sua vaga nas quartas de final. Já o Internacional, que poupou titulares no Brasileirão justamente para este jogo, aposta todas as fichas na força da sua torcida para tentar reverter o cenário e buscar uma virada histórica. Enquanto isso, fora das quatro linhas, as análises e palpites tomam conta dos programas esportivos. E quem chamou a atenção foi o apresentador Craque Neto. Sempre direto e sem medo de causar polêmica, ele cravou não apenas a classificação do Flamengo, mas também uma goleada sobre o Internacional. Segundo ele, o Mengão vai vencer por 4-1 e de quebra provocar a demissão de Roger Machado. Neto afirmou com todas as letras: ele cai amanhã. 4-1 para o Flamengo na Libertadores. Acabou se o Inter for desclassificado, ele cai mais uma vez na carreira dele. Para o ex-meia, Roger já está muito pressionado. Apesar de ter começado o ano conquistando o título do Campeonato Gaúcho, o treinador não conseguiu manter o desempenho e viu o time cair de produção. A oscilação nos resultados gerou insatisfação nos bastidores e também entre os torcedores colorados, o que deixa a permanência dele no cargo bastante ameaçada. Mas não foi só sobre o confronto da Libertadores que Craque Neto se posicionou. Ele também deu uma declaração ousada a respeito do Campeonato Brasileiro. Para ele, o título já tem dono, o Flamengo.
A equipe comandada por Filipe Luís lidera a competição com 43 pontos, apresentando regularidade e solidez dentro e fora de casa. Neto acredita que com 19 rodadas ainda a disputar e 9 delas no Maracanã, o clube não vai dar chances para os rivais? Nas palavras do apresentador, não perde mais o brasileiro, não perde o título. Faltam 19 jogos e 9 jogos em casa. São 27 pontos. Acabou o campeonato, já é campeão? Vai terminar com 7 ou 8 pontos na frente do Palmeiras e do Cruzeiro. Na Libertadores, dificilmente não chega na final. Essas afirmações ganham ainda mais peso quando lembramos o investimento que o Flamengo fez neste meio de temporada. A diretoria não mediu esforços e trouxe 5 reforços de impacto para Filipe Luís Jorginho Samuel Lino, Emerson Royal Carrascal e Saúl Ñíguez. São nomes de peso acostumados a grandes ligas e competições internacionais que chegam para aumentar o nível de competitividade do elenco. Essa mescla de jogadores experientes com atletas já consolidados no clube transforma o Flamengo em um dos elencos mais fortes de todo o continente. O cenário, portanto, é de enorme expectativa. O Internacional joga pela sobrevivência, tentando se apoiar na pressão da torcida para buscar a virada e evitar uma crise maior que pode culminar na saída de Roger Machado. Já o Flamengo entra em campo com a tranquilidade de quem tem vantagem, mas também com a fome de ampliar o placar e mostrar mais uma vez sua força. A decisão promete emoção, tensão e, quem sabe, confirmar as previsões ousadas de craque Neto, que não apenas aposta na classificação rubro-negra, mas também já antecipa uma temporada vitoriosa para o Clube da Gávea. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo chega nesta semana vivendo uma fase de extrema importância na temporada. No Campeonato Brasileiro, o clube segue na liderança mostrando consistência e regularidade, mas a grande atenção também está voltada para a Copa Libertadores da América. Nas oitavas de final, o Mengão conquistou uma vitória fundamental por 1-0 sobre o Internacional no jogo de ida e agora, nesta quarta-feira, dia 20, terá a missão de confirmar a vaga para as quartas de final no duelo de volta. A vantagem conquistada no primeiro encontro dá confiança ao elenco, mas Filipe Luís sabe que será necessário atenção máxima para evitar qualquer surpresa. Para esse jogo decisivo, o treinador planeja mudanças estratégicas na equipe titular. Saúl deve deixar a formação inicial, abrindo espaço para que Elwerton Araújo e Alan assumam papéis de maior protagonismo no meio de campo. A ideia de Filipe Luís é aumentar a intensidade e dar mais equilíbrio entre marcação e criação, garantindo que o time consiga controlar a partida e aproveitar os momentos para atacar com força. Essas mexidas também refletem a busca por novas soluções dentro do elenco, mostrando que o técnico está disposto a variar as peças conforme a necessidade de cada confronto. Paralelamente ao trabalho dentro de campo, a diretoria rubro-negra segue ativa nos bastidores. O clube mantém a política de fortalecer o elenco com reforços pontuais, mas também tem atuado para negociar jogadores que não fazem parte dos planos de Filipe Luís. Um exemplo recente é Matheus Gonçalves, jovem revelado pelo Flamengo, que está de saída rumo ao futebol russo. Essa movimentação abre espaço no grupo principal e ajuda a equilibrar as contas, além de permitir que novos nomes recebam oportunidades no momento certo. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O futebol brasileiro vive mais uma vez aquele clima de expectativa e especulação que mexe com as torcidas de ponta a ponta do país. E o nome da vez é Everton Ribeiro. Depois de sua passagem marcante pelo Bahia, o meia surge agora em rumores fortes que apontam para um possível retorno ao Flamengo, o clube onde conquistou títulos históricos e se consolidou como ídolo.
A possibilidade de ver Ribeiro novamente vestindo o manto sagrado reacendeu a emoção da nação rubro-negra e virou assunto dominante em rodas de torcedores, programas esportivos e debates de especialistas. De acordo com informações de bastidores, o Flamengo teria condições de trazer o jogador sem custos de transferência, aproveitando uma brecha rara no mercado. Esse detalhe aumenta ainda mais a especulação, já que além da qualidade técnica de Everton Ribeiro, a contratação teria também um enorme peso estratégico. A simples chance de contar novamente com um atleta tão identificado com a camisa rubro-negra mexe não apenas com a parte esportiva, mas também com o lado emocional da torcida. Nas redes sociais, o burburinho é intenso. Há quem comemore a possibilidade de rever Ribeiro no Maracanã comandando o meio de campo, mas também existem questionamentos sobre como ele se encaixaria no atual esquema de Felipe Luiz e se teria impacto imediato em partidas decisivas. A visão geral, porém, é que sua experiência, sua leitura de jogo e sua capacidade de organizar as jogadas seriam ativos valiosos para o elenco, principalmente em confrontos de mata-mata, onde a inteligência dentro de campo costuma ser determinante. Analistas de mercado destacam que a volta de Everton Ribeiro teria ainda um efeito psicológico fortíssimo sobre adversários diretos. Rivais como Palmeiras, Cruzeiro e até o próprio Bahia, que o perdeu recentemente, sentiriam o impacto de ver o meia retornar ao clube, onde foi protagonista em conquistas expressivas. O movimento, além de reforçar tecnicamente o elenco, reforçaria também a imagem do Flamengo como uma potência que consegue atrair e manter grandes nomes, mesmo em um mercado cada vez mais volátil. Jornalistas especializados apontam que, caso o acerto se concretize, Ribeiro teria condições de assumir novamente um papel de liderança no vestiário rubro-negro. Sua trajetória no clube fala por si: títulos nacionais e internacionais, atuações memoráveis e o respeito conquistado entre os companheiros. Seria não apenas mais um reforço, mas sim o retorno de um capitão que ajudou a escrever capítulos importantes da história recente do Flamengo. Enquanto isso, nos bastidores especula-se sobre detalhes do possível contrato, desde valores salariais até a duração do vínculo. A diretoria rubro-negra, segundo fontes não oficiais, estaria conduzindo a situação com cautela de olho, não apenas no impacto esportivo, mas também no efeito de marketing e engajamento. Afinal, um nome como Everton Ribeiro tem peso suficiente para movimentar patrocinadores, aumentar a visibilidade da marca Flamengo e impulsionar ainda mais a relação com os torcedores. Do outro lado, o Bahia acompanha tudo com atenção, já que perder um jogador do porte de Ribeiro, sem retorno financeiro, gera inevitáveis questionamentos internos e da própria torcida. Essa saída, caso confirmada, serviria de combustível para rivalidades e debates sobre a capacidade do clube nordestino de segurar seus principais nomes diante do poderio do Flamengo. A especulação, mesmo sem confirmação oficial, já ganhou vida própria. Programas de televisão, podcasts e páginas esportivas discutem diariamente como seria a reintegração de Everton Ribeiro ao time rubro-negro, quais funções ele poderia assumir e como seu retorno mexeria na hierarquia do elenco atual. Há quem diga que ele poderia ser a peça que faltava para dar ainda mais repertório ao setor criativo, oferecendo alternativas em momentos decisivos da temporada. No fim das contas, a possível volta de Everton Ribeiro ao Flamengo mostra como o futebol brasileiro se alimenta de histórias que vão além do campo. É rivalidade, é estratégia de mercado, é emoção pura. Um rumor que já se transformou em fenômeno midiático e que mantém torcedores e analistas em estado de alerta, debatendo sem parar cada detalhe, cada possibilidade, cada consequência. Se confirmado, não seria apenas mais uma contratação, seria o reencontro de um craque com a camisa que marcou sua carreira, um retorno que promete incendiar ainda mais o futebol nacional. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.